Om Stapakaya Chandamasya Sarvadharma Isvarupni Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todas as religiões, vias e caminhos. Encarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, que alegria estar aqui para mais um episódio de leitura e contemplação do Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, leitura do Sri Ramakrishna Kathamrita, livro escrito por Mahendranath Gupta, um discípulo direto de Sri Ramakrishna Paramahansa. Sri Ramakrishna Paramahansa, grande santo, sábio, para muitos uma encarnação divina, que esteve então com o autor do livro, Mahendranath Gupta, entre os anos de 1882 e 1886. A partir então desses contatos, em que Sri Ramakrishna se reunia com devotos para falar a respeito de espiritualidade, Mahendranath Gupta reuniu essas memórias, esses escritos, e concebeu um livro. Começou a publicar artigos no início do século XX, 1906, se não me engano, 1902, em uma revista, e depois ele reuniu esses escritos em 5 volumes, num grande livro chamado Sri Ramakrishna Kathamrita, o Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna, que isso nos anos 30 já, né? Foi concebido o livro. Depois houveram várias adaptações. Nós temos os Ditos de Sri Ramakrishna por Max Miller. Nós temos depois a concepção de o The Gospel of Sri Ramakrishna, do Swami Nikhilananda, que era um monge da Ordem Missão Ramakrishna, situado em Nova York, nos Estados Unidos, que concebeu a adaptação do Kathamrita para um formato menor, né? Retirando muitos dos comentários, adaptando a cronologia do livro e colocando na língua inglesa. E recentemente tivemos a publicação em inglês do volume completo do Sri Ramakrishna Kathamrita. Infelizmente, no Ocidente, esse livro não é muito difundido, publicado, e aqui o que eu faço é fazer essa leitura do Sri Ramakrishna Kathamrita como um contato com esta fonte original, esse grande registro dos ensinamentos de Sri Ramakrishna. Existe também o Sri Ramakrishna Lila Prasanga, uma obra de Swami Saradananda, também discípulo direto de Sri Ramakrishna, discípulo monástico, que aqui no Ocidente recebe o nome de Ramakrishna Grande Mestre, que também é uma autorizada, digamos assim, legítima reunião de contatos diretos com Sri Ramakrishna, mais uma biografia nesse caso. Então, são grandes documentos a respeito da vida deste grande santo. E aqui estamos contemplando isso capítulo por capítulo. Estamos ainda no primeiro volume. Estamos chegando aqui na 15ª sessão desse primeiro volume, registrando a reunião do dia 22 de outubro de 1885. Sri Ramakrishna já está adoecido da doença que vai levar fim ao seu corpo, não é? Um câncer na garganta, e ele está vivendo nesse momento numa residência fora de Dakshinawar, o templo ali no subúrbio de Calcutá, para tratar da sua saúde. Nessa reunião, começa a reunião com essa nota de que ele está nesse momento, não é? Estamos ali a menos de um ano do término da lila visível de Sri Ramakrishna, do seu falecimento. Mas o clima da conversa não é sobre isso. É sobre vida espiritual, sobre como Deus manifesta-se através de santos. E terminávamos o último episódio 51, desta leitura que faço aqui, com Sri Ramakrishna falando a respeito desses grandes santos que são como troncos imensos que passam pelo rio da vida e carregam um elefante nele. Falava de Narada, né? O grande Narada Muni. Falava de Sukadeva Goswami, o grande pregador do Srimad Bhagavatam, né? Então dizia que aqueles que propõem devoção são como aqueles que comeram uma manga e distribuem as mangas
para os seus companheiros. Enquanto há aqueles que, tendo alcançado um conhecimento de Deus, se retêm, escondem que comeram a manga, né? Limpam a boca para que ninguém saiba que ele comeu a manga, para não ter que repartir a manga. Então, Sri Ramakrishna dizia: esses que repartem, que compartilham, que trazem para as pessoas o ensinamento sobre o amor a Deus, esses são maiores, né? E é assim que vamos dar continuidade aqui agora, capítulo 2 dessa 15ª sessão. A religião da era, a religião para a era. Aí diz Jnana Yoga e Bhakti Yoga. O médico está junto com Thakur e com os discípulos. Thakur é uma forma carinhosa de dizer Senhor, relativa a Sri Ramakrishna, que às vezes eu uso esse termo. Então está junto com Sri Ramakrishna e os devotos, alguns que vão se tornar discípulos, também o seu médico. E o médico diz: quando alguém alcança o conhecimento, fica sem palavras, os olhos estão fechados e as lágrimas escorrem. Então é preciso amor e devoção, quando alguém alcança o conhecimento de Deus. Sri Ramakrishna diz: Bhakti é uma mulher, então ela tem acesso aos apartamentos internos. Jnana só pode ir até a sala de visitas. Todos riem. O médico diz: mas todas as mulheres não são permitidas nos apartamentos internos. As prostitutas não podem ir lá. Portanto, o conhecimento é necessário. Sri Ramakrishna então contrapõe: se um homem não conhece o caminho certo, mas tem amor por Deus dentro de si e deseja conhecê-lo, tal pessoa alcança Deus por puro amor e devoção por ele. O grande devoto decidiu receber o darshan do Senhor Jagannath. Ele não sabia o caminho para Puri. Em vez de ir para o sul, ele foi para o oeste. Ele se perdeu. Então perguntou seriamente aos outros, e eles lhe disseram: não por aqui, vá por ali. Esse devoto finalmente chegou a Puri e recebeu o darshan do Senhor Jagannath. Veja só, mesmo que você não saiba o caminho, alguém lhe dirá. Aí o médico diz: mas ele se perdeu. E Sri Ramakrishna responde: sim, ele conseguiu, mas ele se perdeu, mas no final alcançou o seu objetivo. Um começo tão significativo de sessão. Aqui o tema é Jnana Yoga ou Bhakti Yoga? Jnana Yoga é o caminho do conhecimento. Como que você alcança Deus pelo caminho do Jnana Yoga? Você discerne que tudo isso se transforma constantemente. Inclusive o seu corpo, a sua mente, as ideias que você tem a respeito de Deus, a ideia que você tem a respeito da religião, as ideias, qualquer ideia, todas elas se dissolvem, se transformam. Ou seja, Deus está além de tudo isso. Então ele não pode ser concebido. Como ele não pode ser concebido, então isso meio que significa que ele não tem forma. Que ele não é algo alcançável como nós conhecemos as coisas alcançáveis. Então ele é além de tudo isso. Essa é uma forma de raciocinar a respeito. Acreditam alguns que se você seriamente meditar sobre isso, controlar os seus sentidos, né? Mas seriamente meditar sobre isso, você vai descobrir que, na verdade, você pertence a isso que está além de tudo que é concebido, e você vai perceber que você é, então, isso. Esse é o caminho de Jnana. Sri Ramakrishna está dizendo: essas ideias, em sua essência, elas estão corretas. De fato, não existe nada que esteja além de Deus. Tudo faz parte dele como substância. Contudo, então diz Sri Ramakrishna, a devoção, ela não fica nesse campo das ideias e da racionalização. Ela vai ao encontro da pessoa suprema do Senhor, de Deus. Então ele faz aqui uma analogia. O pensamento de Jnana é como o pensamento aqui, é como um homem que não entra nos aposentos do amado. Enquanto a mulher, a amante desse, entra. E aí, então está querendo dizer que Bhakti, devoção, vai mais profundamente além do raciocínio. E isso é a base do ensinamento de Sri Ramakrishna.
Porque Sri Ramakrishna está dizendo desde sempre e continuará dizendo até o final desse Katanrita. O caminho que eu estou ensinando não é o caminho de Jnana Yoga. Não é o caminho do Vedanta. Vedanta aqui, Sri Ramakrishna está dizendo, Advaita Vedanta. Esse caminho, eu não estou aqui cuspindo nele, embora ele diga em um momento, né? Não dualidade, eu cuspo nisso. Mas o que ele está querendo dizer? Esse não é o meu caminho. O meu caminho, o caminho que eu estou dizendo, que eu conheço pela própria experiência, é o caminho do amor e da devoção a Deus. E estou dizendo que para esta época, este é o caminho único, adequado à esmagadora maioria das pessoas. De repente você é um Ramana Maharshi, aí talvez seja diferente. Embora Ramana Maharshi fosse um grande devoto de Shiva. Mas o ponto é que para a esmagadora maioria das pessoas não é possível alcançar nada pura e simplesmente pelo raciocínio. Então o médico, que é alguém mais adepto ao caminho do conhecimento, contrapõe Sri Ramakrishna, embora ele esteja conversando amistosamente. O médico diz: peraí, mas essa analogia, né? A mulher que vai até os aposentos, mas nem todas as mulheres vão. As prostitutas, por exemplo, não vão, né? Então Sri Ramakrishna ouve esse argumento e não continua por aqui, ele vai para outro. Ele diz assim: o conhecimento, que o médico diz, é preciso ter algum conhecimento. Claro que é preciso ter algum conhecimento, sem dúvida. Sri Ramakrishna não está negando isso. Ele diz: sim, é verdade, é preciso ter algum conhecimento. Mas se você tiver amor e devoção, Deus mostrará para você o conhecimento. Ele vai mostrar para você pessoas que vão te ajudar, os seus gurus, seus professores, os seus orientadores. Eles vão ser indicados para você e eles vão mostrar o caminho. Então ele dá o exemplo de um homem que quer conhecer o templo do Senhor Jagannatha, né? Uma imagem, né? Um ícone de Krishna ou de Vishnu, que é muito famoso, que fica na cidade de Puri, um lugar de grande peregrinação. E ele fica numa direção ao sul. Só que o homem, que é muito devoto do Senhor Jagannatha, ele quer conhecer, só que ele não sabe, então ele vai para o caminho errado, vai para o extremo oposto. Então ele não ia conhecer, não ia ter o darshan, a visão do Senhor Jagannatha. Só que, como disse Sri Ramakrishna, quando ele começa a perguntar seriamente, estou enganado, estou perdido, não é por aqui, ele vai recebendo informações que o levam para o caminho correto. Veja, ele busca com amor, mas ele não tem conhecimento. Então ele foi sério na sua inquirição por conhecimento. O conhecimento o leva até aquele seu amado. Mas a primeira motivação, a primeira guinada foi o seu desejo amoroso. Então Deus favorece a esse que tem um desejo amoroso e ardoroso com conhecimento. Então é claro e é evidente que o caminho da devoção não é como muitos dizem, um emocionalismo, né? Um declínio da mente. Não, é uma purificação. É claro que vem conhecimento, vem discernimento com isso. Sri Ramakrishna está o tempo todo dizendo, você precisa discernir. Só que é o discernimento amoroso, em busca do amado. Esse é o ponto. E ele diz, mesmo que você não seja um erudito, mesmo que você não seja um grande conhecedor das escrituras, mesmo que você não tenha toda essa base, né, de comentários e de análise de reflexões teológicas, se você tiver amor e devoção, você vai chegar. Então o amor e a devoção é superior ao conhecimento. Porque com conhecimento e sem amor você não chega. Com amor e sem este tipo de conhecimento, você alcança o conhecimento verdadeiro, o conhecimento de Deus. Aqui, esse antagonismo, ele demonstra como devemos interpretar os ensinamentos de Sri Ramakrishna. Os ensinamentos de Sri Ramakrishna é Bhakti Yoga. Não é outra coisa, é apenas Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa retirar o seu cérebro, colocar na estante e ficar dançando? Não. Não. Mas o que vai iluminar a sua mente vai ser o sentimento do amor primeiro. Não é? Muito bem. Então temos esse primeiro diálogo importante. Segue aqui a conversa. Alguém pergunta, não foi determinado quem. Deus tem forma ou não? Essa pergunta surge tantas e tantas vezes. Que ela está um pouco associada, né,
Porque quando o Sri Ramakrishna enfatiza muito a busca por Deus, Deus pessoal, aquele que você vai ver, aquele que vai falar com você, aquele que permite se você tem o conhecimento do absoluto ou não, é natural que as pessoas pensem, mas esse Deus ele é uma personificação? Ele tem uma forma? Né? Ele pode ser uma personificação sem forma? Perguntas justas. Então, Sri Ramakrishna responde: ele tem forma e também não tem forma. Um sannyasi foi para Jagannath, ao mesmo tempo, né? Depois de ver a imagem, surgiu em sua mente uma dúvida se Deus tem forma ou não. Ele tinha uma vara na mão. Ele começou a tateá-lo para ver e se tocava o corpo de Jagannath. Primeiro ele moveu de um lado para o outro e não sentiu a imagem. Então ele entendeu que não havia imagem da divindade diante dele. Mas quando ele moveu a vara na direção oposta, ele tocou o corpo da divindade. O sannyasi então entendeu que Deus tem forma e também não tem forma. Mas é muito difícil entender isso. Como pode aquele que não tem forma ter forma ao mesmo tempo? Essa dúvida vem da mente. Novamente, se ele tem forma, por que então existe? Se ele tem forma, por que então existe tantas formas? Se ele não tem forma, por que existem tantas formas? Então, Sri Ramakrishna está dizendo: Deus é além da nossa compreensão. Então é claro que ele está além das nossas definições, né? Dos nossos cerceamentos. Então o que posso dizer assim no primeiro ponto é que Deus sim tem uma forma e Deus sim não está preso a essa forma. Então por isso que Deus apresenta tantas e múltiplas formas. Porque ele tem todas. Então ele está além de limitações, mas ele não está abdicado de qualidades. Esse é um ensino fundamentalmente diferente de Sri Ramakrishna e do Advaita Vedanta. O Advaita Vedanta, a perspectiva, não é, mais conhecida, assim, clássica da não dualidade, está dizendo que no final das contas o Absoluto Supremo não tem qualidades, ele é destituído de qualidades. Ele não tem forma, ele não tem nome. Você pode até compará-lo com um tipo de sunyata, com um tipo de vazio budista. Você pode até comparar com isso, né? Só que ele está dizendo, essa é a essência de tudo, é a essência de tudo. Sri Ramakrishna está dizendo, é uma má visão. Isso é uma visão tosca. Estar além não significa dizer destituído de qualidade. Estar além das limitações das gunas não significa dizer não ter gunas. Ele tem todas as qualidades, até porque daí adviram todas as qualidades e formas e expressões e ideias e conceitos. Não é? Então ele dá esse exemplo de uma percepção mística de um sannyasi, de um renunciante, que foi tocar a imagem do Senhor Jagannatha com uma vara, e em um dado momento percebeu a imagem ali fisicamente colocada, e em outro dado momento não. Significa que não dizer o quê? Que a compreensão de Deus pode ser variada porque Deus é infinito. Esse exemplo da maneira diferente como cada um percebe Deus foi dado infinitas vezes, né? Muitas vezes, por Sri Ramakrishna em exemplos variados, os cegos que tateiam as partes do elefante, o homem que observa um camaleão na árvore mudando as suas cores, e coisas assim, né? Muito bem. O doutor então disse: aquele que criou as formas é ele mesmo com forma. Ele também criou a mente, portanto, ele não tem forma, ele pode ser tudo. Sri Ramakrishna responde: sem compreender Deus, não se pode entender tudo isso. Para o aspirante, Deus se manifesta de muitas formas, de muitas maneiras. Alguém tinha uma banheira para tingir. Outro exemplo. Sri Ramakrishna vai dar sobre essa característica de Deus. Alguém tinha uma banheira para tingir. Muitas pessoas... Banheira aqui é um tanque, ok? Um tanque de tingir roupas. Alguém tinha um tanque para tingir. Muitas pessoas costumavam visitá-lo para tingir suas roupas. O tintureiro perguntava: qual cor você quer? Talvez se diga: eu quero que seja tingido de vermelho. O tintureiro imediatamente colocou no tanque. Depois de tingi-lo, ele diz: aqui está o seu tecido tingido de vermelho. Talvez outro diga: quero tingir de amarelo. Mergulhando o pano imediatamente no mesmo tanque, o tintureiro diz: aqui está o seu pano amarelo. Pegue. Quando solicitá-lo a tingi-lo de azul, ele novamente mergulha o pano no mesmo tanque e diz a mesma coisa: aqui está o seu pano tingido de azul. Ele tingiu as roupas de todos.
mergulhando-as no mesmo tanque. Havia uma pessoa assistindo a esse estranho caso. O dono do tanque perguntou-lhe: E você, irmão? Que cor você quer? O homem respondeu: Irmão, por favor, dê-me a cor da tinta que está no seu tanque. Todos riram. Ou seja, essa característica de Deus apresentar-se para um como Durga, a outro como Cristo, a outro como Ahura Mazda, a outro como Vishnu, a outro como Krishna, a outro como infinitas, né? Deidades e expressões do Supremo, do seu ideal escolhido, são essas várias tintas que o tintureiro apresenta de acordo com o gosto do freguês. Considerando aqui que todas essas colorações elas são adaptáveis, indicando que, em verdade, não existe uma cor só, uma cor única. Então, quando o sujeito diz me dê a tinta além disso, né? Ele está perguntando por essa característica. Então, aqui, qual é a reflexão que se tira? Que Deus não tem forma? Ou que ele tem todas? E que ele não está preso a nenhuma? Veja, a tentativa dos ensinadores do caminho da não-dualidade, do Advaita Vedanta, né, do caminho mais assim seco, que abdica da devoção, que tenta erradicar do coração das pessoas, né, de fato a compreensão da eternidade de Deus e das pessoas, das almas eternas, para dizer o seguinte: isso aqui está querendo falar que na verdade, não existe forma, não existe expressão final, não existe alma, não existe alma final, todos são uma coisa só, não existe multiplicidade, porque tudo isso é uma adaptação à condição de Maya. Essa é uma interpretação unilateral e que não faz muito sentido. O sentido aqui é dizer que Deus apresenta múltiplas formas de acordo com a tendência das pessoas, porque ele tem todas essas formas e ao mesmo tempo não está limitado a elas. Essa é a melhor maneira de compreender. É a maneira como o Sri Ramakrishna ensina, não é? Sri Ramakrishna continua, e aqui ele vai dar o exemplo do camaleão novamente, para mostrar que esse ensino é central na prédica de Sri Ramakrishna. Ele diz: alguém foi se aliviar numa floresta, foi defecar. Lá ele viu uma linda criatura em uma árvore. Quando ele voltou, disse a alguém: Irmão, eu vi uma criatura vermelha naquela árvore. Essa pessoa disse: Eu também vi a criatura, mas não é vermelho, não, é verde. Aí uma outra pessoa disse: Não é verde, é amarelo. Outros também se manifestaram dizendo que era violeta, azul, outro preto e assim por diante. Isso levou a uma briga entre eles. Então todos foram até a árvore. Havia um homem sentado ali e, questionado, ele disse: Eu moro debaixo dessa árvore e conheço muito bem essa criatura. Todos estão falando a verdade. Às vezes é vermelho, às vezes é verde, amarelo, azul, tantas cores. E às vezes eu vejo que ele não tem cor nenhuma. É claro que cor nenhuma não é possível, né? Mas ele pode querer dizer assim, um tipo de cor, sei lá, que não é vermelho, azul, amarelo, pode ser branco, né? Pode ser meio transparente, digamos assim. Esse exemplo ele dá muitas vezes querendo dizer aquele que conhece todas as formas conhece mais que os outros. Os outros conhecem parcialmente. Então muitas vezes nós temos um olhar assim muito sectário, né? Uma pessoa diz: não, Deus é apenas desse jeito. Nisso ele fecha todas as outras experiências. De maneira geral, a pessoa que teve muito vividamente uma experiência de algo, ela retém aquilo como concreto. E quando alguém apresenta uma forma diferente de expressar aquilo, ela diz: não, mas eu vi diferente, como pode ser? É, porque você viu um ângulo. Você é um observador, teve uma experiência, mas isso não limita toda a experiência, né? Esse é o Sri Ramakrishna, tão central na sua percepção de universalidade. Mas veja, Sri Ramakrishna nunca está negando a existência do camaleão. O camaleão não existe. Não. Mesmo que você possa dizer ele tem uma cor que não é cor, isso não é possível. Ele tem uma cor. E ele existe. Então, o caminho de Sri Ramakrishna de fato é muito amplo no que diz respeito à boa vontade com as religiões. Mas não significa dizer que ele abone o discurso, por exemplo, de uma religião sem Deus. Como, por exemplo, o budismo. Sri Ramakrishna não apoia o caminho do budismo. Não, dos budismos. Ele apoia sim o senhor Buda e disse:
Foi mal compreendido. Ele não estava dizendo que Deus não existe. Ele não podia descrever o que era. Então, muitas vezes, né? Nesses tempos nós temos assim muita intolerância religiosa, que é péssimo, totalmente contrário a Sri Ramakrishna, mas temos também um outro tipo de argumento, que é uma tentativa de fazer parecer que as diferenças não existem, diferenças conceituais não existem, que às vezes você pode empurrar tudo como uma coisa só e acha que isso é universalismo. Não é. O caminho de Sri Ramakrishna sobre amor e devoção a Deus, da alma por Deus. Existe uma alma, existe Deus, é buscado. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não é? Muito bem. Então Sri Ramakrishna continua. Somente uma pessoa que pensa constantemente em Deus pode conhecer sua verdadeira natureza. Só ele sabe que Deus se revela em várias formas. Ele é visto em diferentes maneiras. Ele tem atributos. Ele tem atributos. Então o ensino do Advaita Vedanta diz que Deus é sem atributos. O ensino de Sri Ramakrishna diz ele tem atributos. Significa dizer o quê? Sri Ramakrishna não ensina o Advaita Vedanta. Então, por exemplo, com todo o respeito, com toda a admiração que eu tenho às sociedades Vedantas, aos centros de Ramakrishna pelo mundo inteiro, né? Pela Ordem Missão Ramakrishna, o discurso da Ordem Missão Ramakrishna, que propõe o ensinamento sistemático do Advaita Vedanta, ele se contrapõe ao ensinamento do mestre Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna ensina uma coisa diferente do que ensina o Advaita Vedanta. Né? Então, ele tem atributos e ele não tem atributos. Sri Ramakrishna ensina que Deus pode ser compreendido pelas suas formas e qualidades e também além delas. Além delas. Só quem vive debaixo da árvore sabe que esta criatura em constante mudança tem cores diferentes e às vezes nenhuma cor. Os outros apenas brigam e se incomodam. Ou seja, as grandes disputas entre as religiões e filosofias são uma demonstração de falta do conhecimento verdadeiro de Deus. Então é claro que os grandes antagonismos entre impersonalistas e personalistas, essas coisas são um sintoma de falta de maior profundidade no conhecimento de Deus. Definitivamente. Mas, veja, o ensinamento do Advaita Vedanta firma uma posição. Deus não tem qualidade no fim. A realidade final é uma só, não tem multiplicidade, não tem qualidade. Esse ensinamento não é o ensinamento de Sri Ramakrishna. Não dá para dizer aqui que, veja, Thakur está dizendo que você pode ser Advaita. Não, não é isso que está sendo dito. Essa compreensão é um viés distorcido. Para encaixar as preferências, sobretudo, eram as preferências de Swami Vivekananda em um dado momento, a questão do Advaita. Depois ele mudou, depois ele mesmo disse, os acharyas anteriores precisam ser revistos pelo olhar de Sri Ramakrishna e tudo mais, todos eles forçavam um pouco, mas durante um tempo, a concepção de Swami Vivekananda a respeito do benefício para o mundo, para a união do Oriente com o Ocidente, o progresso da Índia, a maneira de apresentar aos ocidentais cansados de Deus uma mensagem que pudesse fazer com que eles fossem mais acessíveis a um Vedanta assim, genérico, fez com que ele assumisse essa perspectiva do Advaita Vedanta é o degrau mais alto. Só que isso nunca foi o ensinamento de Sri Ramakrishna. Ele é ensinado pela Ordem de São Ramakrishna como uma distorção do ensinamento de Sri Ramakrishna, claramente. Claramente. Mas falar isso é desagradável, é chato, parece desrespeitoso. Não, não é desrespeitoso. É um apontamento apenas do que é o concreto da realidade. Né? Muito bem. Então, Thakur continua. Ele tem forma e não tem forma. Você sabe como ele é? Imagine um oceano de existência, conhecimento e bem-aventurança sem limites. Com o efeito refrescante da devoção, a água desce desse oceano, congela em alguns lugares, formando icebergs. Em outras palavras, Deus assume uma forma concreta para o devoto, às vezes com o corpo, e quando o sol do conhecimento nasce, o gelo derrete. Veja, aqui, nesse ensinamento, a pessoa ouve esse ensinamento e diz, viu? Sri Ramakrishna está dizendo que a forma de Deus é um temporário momento. Quando chega o conhecimento, a forma se derrete. Veja, aqui parece ensinamento do Advaita Vedanta. Se você retira esse cote aqui e coloca, pronto, Sri Ramakrishna ensina Advaita Vedanta. Legal, né? Mas vamos continuar lendo? Vamos, por favor? Vamos. Então o médico diz, quando o sol nasce, o gelo se transforma em água.
Mas então você sabe, a água se transforma em vapor sem forma. O médico vai para o caminho do sem forma. Porque veja, a água é forma, ok? Mas então Sri Ramakrishna diz, ok, quando alguém percebe o absoluto, é a única realidade e o mundo se torna então uma ilusão. Ele atinge o samadhi e todas as formas desaparecem. Então, não se tem consciência dele como pessoa. O que ele é não pode ser colocado em palavras. Quem falaria disso? Aquele que vai falar não existe. Se eu não posso ser encontrado, mesmo se você o procurar, então o absoluto não tem atributos e a pessoa tem apenas uma experiência interior, Brahma não pode ser conhecido através da mente do intelecto. Então é dito que Bhakti, amor a Deus, é a luz da lua e Jnana é o sol. Ouvi dizer que no norte, assim como no sul, existem oceanos, onde é tão frio que certos lugares que a água congela. Um navio não pode navegar até lá. Então, assim, o médico diz: então encontramos obstáculos no caminho de Bhakti. Sri Ramakrishna responde: sim, isso é verdade, mas não faz mal nenhum. É a mesma água do oceano de Satchitananda que congela. E não há mal nenhum se você quiser raciocinar mais, dizendo que Brahman é real, enquanto o mundo é uma ilusão. Nesse caso, o gelo derreterá pelo calor do sol de Jana. Então, o que resta é mesmo o oceano de Satchitananda. Veja, aqui Sri Ramakrishna está dizendo: o caminho do buscador de jhana é o caminho da dissipação das formas, inclusive da própria forma. E esse caminho ele vai ser encontrado se você estudar a Advaita Vedanta, se você estudar essas descrições que fazem você compreender que a devoção é superável pelo conhecimento. Definitivamente você vai dissipar do seu coração devoção por Deus. Você vai dissipar do seu coração devoção por forma. Você vai caminhar nesse sentido de aniquilação de você mesmo. Só que essa pessoa que alcançou esse estado, ela não se manifesta mais. Disse Sri Ramakrishna: esse é o Samadhi. Quem é esse que está falando? Falando? Não, não está mais falando. Ele alcançou o sétimo estado da mente, então ele não tem mais contato com a expressão. Disse Sri Ramakrishna: no oceano existem aquelas partes que são tão frias que ficam constantemente congeladas. Ele vai expressar isso depois mais intensamente em outro diálogo. Que existem as partes do mar que o sol nunca derrete. Não é? Significando dizer o quê? Que Deus com forma é eterno. Para quem? Para os devotos. Em outra passagem, Sri Ramakrishna vai dizer: existem aqueles que são da semente de Vishnu. Esses vão ser sempre devotos. E Deus vai existir para eles com forma para sempre. Nunca será superado. Existem outros que são da semente de Shiva. Esses vão se imiscuir na natureza de Deus e perderão a sua individualidade. E sem individualidade, deixarão de contemplar a própria individualidade de Deus. Não é que eles tenham de fato perdido a individualidade. Eles perderam a consciência de tal. Só que essa perda de consciência é uma redução do seu aspecto sit. Não é um aumento dele, mas é uma escolha. E é uma natureza. Então, existe no caminho de Sri Ramakrishna uma coisa que não há no Advaita Vedanta, que é a ideia de duas possibilidades. Aqueles que vão ficar em contato direto com Deus, como pessoa, e aqueles que vão ser absorvidos em sua glória. O caminho do Achintya Veda Veda, da filosofia dos Gaudiya Vaishnavas, dizem assim, a imagem deles: o Supremo Senhor, Bhagavan, está em sua morada eterna. Antes de você chegar até Bhagavan, você passa pelo seu brilho, o refulgente brilho da sua glória. E há aqueles, os do caminho do conhecimento, que ficam no brilho, ficam no Brahma Yoti, ficam na refulgência de Deus. Eles não alcançam a morada, eles ficam satisfeitos, eles têm atração por Deus, mas eles se perderam, digamos assim, ou se acharam, se encontraram na refulgência do Senhor. Então, eles têm, sim, isso é um estado final, isso é um estado glorioso, isso é um estado elevado,
isso é uma salvação? Definitivamente, eles não nascem mais, eles não estão mais sujeitos às misérias do nascimento, crescimento, morte e renascimento, não estão mais no samsara, mas eles não estão no ápice. E aqui o ensinamento de Sri Ramakrishna é esse. Sri Ramakrishna diz: Bhakti é como uma mulher, ela vai até os aposentos, enquanto o conhecimento é como o homem, ele fica na antessala. A antessala é o Brahma Yuti. É claro que a perspectiva do Gaudiya Vaishnavismo está dizendo isso, caracterizando a permanência no Brahma Yuti, na refulgência do Senhor, como algo pejorativo. Está dizendo assim, eles não foram até. Eles não estão dizendo assim da mesma forma. Sri Ramakrishna, de certa forma, também está dizendo que é de forma pejorativa. Ele está dizendo, mais profundo, ir ao aposento é com o espírito feminino. Espírito feminino, você remete aqui às gopis, né? A Madhurya Rasa, aquela relação, né? de Madhurya Bhava, aquela emoção, aquela conexão profundamente íntima do amante com o amado, né? É claro que namorada de Deus também se concebe em outras bhavas, né? A bhava do amigo, a bhava do servo, a bhava do filho, a bhava do pai, a bhava do irmão. Ok. Mas antes dessa, todas essas são relações pessoais. Você tem um amigo, ele é muito pessoal seu. Você tem um mestre, ele é muito pessoal seu. Você tem um filho, ele é muito pessoal seu. Você tem um irmão, ele é muito pessoal seu. Você tem um cônjuge, ele é muito pessoal seu. A relação pessoal é essa da morada final. Veja, Sri Ramakrishna diz, o aposento, quem entra é o espírito feminino, o espírito de devoção. Por que espírito feminino? Porque Deus é o masculino, todas as almas são o feminino. Purusha e Prakriti. Prakriti, a natureza, a Shakti é o feminino, o masculino é o Purusha. Então, a relação pessoal, alma com Deus, é uma relação masculino e feminino. Seja ela como amigo, como mestre, como filho, como amante, é uma relação masculino e feminino. Nesse sentido. De dualidade fundamental. Aqui é muito o ensino do Sankhya, né? Antes disso, na impessoalidade das relações, não tem mais relação. Não tem mais relação. O que é? É a luz. É a luz. Impessoal. Informe. Mas refulgência da forma. Refulgência da forma. Então é por isso que eu digo aqui, se você quiser comparar as filosofias Vedantas com o ensinamento de Sri Ramakrishna, muito mais razoável é você comparar o ensinamento das escolas devocionais de Bhakti, de Vedanta, com o Advaita. Você tem muita similaridade com termos iguais, exatamente iguais, Sri Ramakrishna com o Vishishta Advaita Vedanta de Ramanuja, com a doutrina de Nimbaka, muitos pontos conciliados. Muitos pontos conciliados com a filosofia de Chaitanya, de Gauranga Mahaprabhu. Muitos, muitos. O caso é que todas essas filosofias há um acentuado sectarismo Vaishnava. Um grande ascenso à questão Vishnu, Krishna, Lakshmi, Radha. E Sri Ramakrishna é mais amplo do que isso. Sem dúvida nenhuma. Para ele não tem problema nenhum você considerar Shiva e Durga, por exemplo. Ou Hari e Lakshmi. Para Sri Ramakrishna não tem problema. Mas o ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu também diz que Deus tem infinitos nomes. Krishna é um dos nomes de Deus. Claro que ele tinha como seu ideal Radha e Krishna, mas ele ensinava a concepção de Deus infinita. O verdadeiro, profundo ensinamento do Ashintya Veda Veda, a filosofia por detrás do Gaudiya Vaishnavismo, é profundamente universalista. Profundamente universalista. Eles têm uma devoção pessoal pela rasa de Goloka Vrindavan, definitivamente. Mas isso não significa dizer que se limite a isso. Então é mais próximo do ensinamento de Sri Ramakrishna. Então, se você quisesse fazer nas sociedades Vedanta, na ordem de São Ramakrishna, um estudo continuado e sistemático de filosofias, mais razoável seria fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui um livro que é importante para essa compreensão. Eu deveria ter me preparado antes, sem dúvida nenhuma. Mas pensei nisso agora. Bhakti Schools of Vedanta. Vidas e filosofias de Ramanuja, Nimbarka, Madhva. Esqueça de Madhva, claro.
Vallabha e Chaitanya, escrito por Swami Tapasyananda. Tapasyananda de um grande sábio, um grande santo, já deixou essa forma visível aqui, concebeu esse livro que expressa as filosofias Bhaktivedanta. E diz muito claramente que existe um problema, existe um mal-estar, existe uma distorção na forçada de barra em apresentar a Advaita Vedanta de Shankara como o Vedanta superior, como o verdadeiro ensinamento vedântico. E que ele está querendo dizer, isso é um erro, isso é uma arrogância, isso é uma distorção. Os outros acharyas são do mesmo tamanho que Shankara e as suas filosofias são tão ricas quanto e apresentam uma diversidade muito positiva que deve ser conhecida como autoridade. Então, esse livro, por exemplo, que eu estou muito humildemente traduzindo para o português assim de forma madura e tudo mais, para ir postando aos poucos, precisa ser conhecido, precisava ser conhecido, precisava ser traduzido, precisava ser ensinado e ele levaria a uma melhor compreensão, uma melhor análise, uma mais rica exposição dos ensinamentos reais, verdadeiros de Sri Ramakrishna. Infelizmente, não é isso que acontece, não é? E como não acontece isso, o que nós temos é essa distorção, né? Da apresentação do Advaita Vedanta como se fosse a coisa mais elevada e todo o resto é uma espécie de assim, degraus anteriores do entendimento. Isso não é bom, né? Então aqui, por exemplo, né, o médico que é adepto do caminho do não forma e tudo mais, ele está dizendo para Sri Ramakrishna, então existe possibilidades então de alguém alcançar o mais elevado sem ir por esse caminho da devoção. Sri Ramakrishna diz, existe. Você vai alcançar esse conhecimento da impessoalidade. Ele mesmo, Sri Ramakrishna, diz, eu não quero ser o açúcar, eu quero comer o açúcar. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, o patriarca de Constantinopla, o arcebispo de Constantinopla, patriarca ecumênico, Bartolomeu, citou essas palavras de Sri Ramakrishna. É claro que ele não citou Sri Ramakrishna, mas ele disse, existe um santo indiano, né, um sábio da Índia, que disse, eu não quero ser o açúcar, eu quero comer o açúcar. Falando disso da similaridade entre o ensinamento Bhakti e o ensinamento cristão. Veja que maravilhoso. Sua Santidade, Patriarca Bartolomeu, é um leitor de Sri Ramakrishna. Isso é muito bom. Eu também já estive nesse lugar, Santíssimo Patriarca Bartolomeu. Muito bem. O eu maduro e o eu verde. O eu de um devoto e o eu de uma criança. Thakur continua dizendo. Quando você raciocina e atinge o samadhi, o seu eu, entre aspas, desaparece. Mas isso é muito difícil. O eu nunca quer desaparecer. E como isso não acontece, você tem que retornar a esse mundo novamente. O boi grita, ramba, ramba, eu. Há muita miséria por causa disso. O dia inteiro, com chuva e sol, ele puxa um arado, ou é abatido por um açougueiro. Mesmo isso não é o fim. O curtidor curte o couro, os sapatos são feitos dele. Por último, os fios são feitos de seus intestinos. Quando cai nas mãos de um cardador e diz turrum, turrum, você, só então ele é liberado. Sri Ramakrishna também já contou essa analogia muitas vezes, às vezes usa carneiro, às vezes usa touro. O que ele está querendo dizer? O animal viveu uma vida de sofrimento aqui, tadinho. E ele foi maltratado, ele foi abatido um dia e a batida no seu couro dava um som de eu. Mas quando todas as tripas dele foram feitas dessas tripas um instrumento e foi tocado, ou seja, quando não tinha mais a pessoa, o animal ali, esse som parecia com o som tu, você. Significando dizer que aquele que busca Deus, você, veja, você, não é nada, não é que ele disse o som disse nada, não, disse você. Ele elimina o seu egoísmo. Então, o nosso egoísmo precisa desaparecer, claro. Isso não significa dizer que ele desapareça e que você que diz ele desapareça.
o ensino de que o egoísmo, o egocentrismo precisa ser dissipado é confundido com o objetivo da aniquilação do eu. A aniquilação do eu é doença, é depressão. Se alguém do seu lado está falando assim, eu quero desaparecer, eu quero sumir, eu quero acabar, essa pessoa está passando por uma grande crise, precisa ser ajudada, não incentivada a pensar assim. As filosofias que ensinam nada, a aniquilação, não sei se existe exatamente filosofias que ensinem isso, religiosas. Os budismos não ensinam isso, mas eles ensinam também o não eternalismo. Então eles ficam no meio do caminho porque eles são muito racionais. Falta experiência mística, né? Falta experiência de Deus. Falta o conhecimento do outro. Então nada pode ser dito. Mas aí confunde as pessoas, né? Sobretudo nessa época, nesta era. Sri Ramakrishna não está ensinando a aniquilação. Está ensinando a redução do eu imaturo. Ele vai dizer isso. Então ele diz, quando alguém diz, não eu, não eu, não eu não sou nada ao Senhor, eu sou seu servo, você é o mestre, só então ele é liberado. Veja, quando ele diz, eu não, só o Senhor é o mestre, ele é liberado, moksha. Quando ele busca Deus, não é quando ele diz que ele é Deus, é o contrário disso. Então o ensinamento eu sou aquilo é um ensinamento arrogante, aprisionador, egocêntrico. Não é o ensinamento de Sri Ramakrishna, o ensinamento de eu sou aquilo. É o ensinamento de ó Senhor, você é o mestre, eu sou seu servo. Esse é o ensinamento de Sri Ramakrishna, porque Sri Ramakrishna é um Bhakta e ele ensina Bhakti. Muito bem. O médico então diz, mas é preciso cair nas mãos de um cardador. Ou seja, é preciso que você morra. É preciso que você seja aniquilado. Sri Ramakrishna diz, se o eu simplesmente se recusa a ir, deixe o patife permanecer como eu servo. Ele diz, se não há essa absorção no absoluto, que é o caso da esmagadora maioria, todos os falantes são esses, ok? Então, pelo menos que esse eu seja o eu do servo. Veja o maravilhoso pragmatismo de Sri Ramakrishna. Tá bom, você gostaria de ser absorvido no todo do absoluto, Brahman. Mas isso não acontece, ok? Então, ao menos que o seu eu seja servo de Deus. Veja o concreto, a praticidade disso. Algumas pessoas mantêm seu ego, mesmo depois de atingir o samadhi, como o eu servo, o eu devoto. Shankaracharya manteve o eu do conhecimento para ensinar as pessoas. Veja, o que ele está querendo dizer? Alguns atingem o conhecimento absoluto e voltam para ensinar. Ou seja, não é que você mergulhou no absoluto e você se tornou indiferente e destituído da sua pessoa. Não, você voltou com esse conhecimento por amor às pessoas para ensinar. E aí ele diz, Shankara é um desses. Veja como ele valoriza Shankara. O que ele não valoriza são as interpretações do Advaita Vedanta no seu aspecto absoluto. Todas elas. Então ele diz, o eu servo, o eu devoto, o eu do conhecimento são todos o eu maduro. O que é o eu verde? Eu sou o fazedor. Eu sou o filho de um homem tão grande. Eu sou tão culto. Eu sou tão rico. Como você ousa falar comigo dessa maneira? Tais tipos de atitudes. Se alguém entra furtivamente na casa de um homem e é apanhado, em primeiro lugar, os artigos roubados são-lhe arrancados. Aí depois o homem dá uma boa surra no ladrão. Ele o entrega à polícia dizendo, você não sabe de quem você roubou? Ou seja, o apego mostra a característica do eu verde. Claro. Está se apegando o quê? Não é? O Ocidente, o Oriente, o meu país, a minha raça, a masculinidade, o feminismo, o nacionalismo, o capitalismo, o socialismo. Não é? Essas coisas. Os nossos apegos fazem com que a gente demonstre o nosso atamento, se é que essa palavra existe. Nosso aspecto atado. É claro que todos nós temos atividades, temos responsabilidades, não é? Se eu coloquei a roupa no varal e começou a chover,
Eu não vou deixar a roupa lá dizendo, nada disso importa. Não, eu vou tirar a roupa lá para ela não se molhar. Eu tive trabalho, né? De colocar ela no sol para ela secar. Eu vou tirar, evidentemente. Isso não é apego. O apego é essa grande paixão pelas posses. Né? Não é você cuidar das coisas. Colocar um cadeado na porta para que não seja assaltado. Faz todo sentido. Muito bem. Depois de conhecer Deus, sua natureza se torna de uma criança de 5 anos. O eu de uma criança e o eu maduro são o mesmo. Ou seja, depois que você conheceu Deus, você não deixou de ser. Você passou a ser um eu sem maldade. Depois que você conheceu Deus, a sua natureza se torna de uma criança de 5 anos. O eu de uma criança e o eu maduro. Uma criança. Isso aqui é um subtítulo. Uma criança não está sujeita às 3 gunas, ela está além delas. Ele não está sujeito a nenhuma dos gunas, sattva, rajas e tamas. Veja como uma criança não é governada por tamas. Ela pode brigar e brigar com alguém agora, mas no minuto seguinte ele coloca o braço em volta do amigo, demonstra amor e brinca com ele. Ele também não está sob influência de rajas. Ele faz uma casinha de brinquedo com tanto esforço, mas logo depois ele sai e corre para sua mãe. Ele pode andar por aí vestido um pano bonito, mas no momento seguinte ele o deixa cair no pó. Ele pode esquecer completamente do pano ou pode andar por aí com ele debaixo do braço, segurando o vestido, pelado e segurando, e dar uma risada. O que é maravilhoso, né? O ensino de Ramakrishna sempre com esse humor. Mas o ponto é esse, né? A criança, essa criancinha pura aqui, criancinha de 5 anos, a gente sabe como uma criança é maravilhosa, né? Por causa disso, por que todos se encantam com uma criança? Porque ela é assim. Completamente destituída de maldade. Não é destituída de emoção. É destituída das más emoções. Veja como isso aqui é um ensino profundo sobre a eternidade da alma e a condição da alma do devoto. Veja, diferente do caminho do conhecimento, você quer se tornar um com o oceano, beleza. E tem esse outro caminho, o eu do devoto. A Conselho Ramakrishna gosta mais, não é? Se você disser a esse menino, você tem uma roupa bonita, de quem é? Ele responde, é meu. Meu pai me deu. Se você disser a ele, querido, me dê essa roupa, ele responderá, não vou dar a você, é meu. Meu pai me deu. Mais tarde, se você conseguir convencê-lo, dando-lhe uma boneca, uma flauta, ele poderá lhe dar o seu pano de 5 rupees e ir embora. Uma criança de 5 anos também não está apegada a sátiva. Ele gosta tanto de seus companheiros da vizinhança que não suporta ficar separado deles nem por um momento. Mas quando ele vai embora com os pais, ele faz novos amigos e derrama sobre eles todo o seu amor. Ele esquece completamente dos seus amigos e companheiros. E então ele não tem orgulho de casta. Se sua mãe lhe disse que fulano de tal é seu irmão mais velho, ele o aceita 100% como seu irmão verdadeiro. Se ele for filho de um Brahmani e outro é filho de um Shudra, ele comerá com ele no mesmo prato. E também ele não tem ideia de pureza ou impureza. Ele poderá comer sem ter lavado o traseiro após defecar. Ele não sente vergonha. Pode perguntar a alguém se foi. Ele não vai perguntar a ninguém se ele está limpo corretamente. Veja, aqui ele está querendo dizer a completa liberalidade dessas características, mesmo as boas. Ele está falando mesmo a limpeza, mesmo essas características, a criança, na sua natureza infantil e livre, ela se conecta, se emociona, faz amizades, mas ela está mais liberada. E isso aqui é, segundo Sri Ramakrishna, um arquétipo da alma do devoto. E depois, ao ego do homem velho, o médico ri. Os idosos têm uma série de vínculos, como casta, orgulho, vergonha, desprezo, medo, mundanismo, cálculo e engano. Se ele tiver algum rancor ou má vontade em relação a alguém, ele não conseguirá se livrar disso facilmente. Talvez até enquanto estiver vivo, até antes de morrer, permaneça. E depois há o orgulho do aprendizado, o orgulho da riqueza. O eu de um velho é um eu verde. Veja, aqui ele faz duas imagens, né? A criança simbolizando a alma madura e o velho simbolizando a alma imatura. A genialidade desse antagonismo, desse paradoxo. E aqui, nesta parte, finalizamos essa leitura tão maravilhosa. Vamos continuar essa conversa, se Deus quiser, se Deus permitir, no próximo episódio. Incrível conversa, em que Sri Ramakrishna nos explica e vai continuar nos explicando a natureza de Deus
a nossa natureza e o ideal do amor e da devoção, conciliado com o conhecimento, mas o amor e a devoção como centro de tudo. Eu espero, meus amigos, que vocês tenham gostado, tenham se edificado. Acompanhe as postagens anteriores, acompanhe essa série de leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Katharita, para que vocês cresçam na absorção desse conhecimento de Sri Ramakrishna Paramahansa. Ignorem a minha inexpressividade, a minha necessidade, a minha feiura, a minha burrice, a minha tosquice, e centrem-se nos ensinamentos de Thakur. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.